Olá, meu nome é Jéssica. Meu nome é Aline. E esse é o Criando Conexões, um podcast para famílias onde juntas iremos ajudar a quebrar ciclos e ser ponte para seus filhos em um mundo tão desconecto como o nosso. É ótimo tê-los aqui conosco hoje. Esse é o nosso primeiro episódio, onde discutiremos sobre o que é educação positiva, como esse modo de educar impacta a nossa vida e a dos nossos filhos, quais os benefícios e os seus desafios. Neste podcast, vocês irão encontrar dicas práticas e valiosas sobre como criar seus filhos mais felizes e saudáveis. Mas, primeiramente, vamos contar um pouquinho da nossa história. Como eu disse no início, meu nome é Aline, eu tenho 33 anos, sou mãe do príncipe Gael, de 3 anos e meio, à luz dos meus dias. Eu trabalho circularmente na educação infantil há quase 11 anos. Estou terminando a graduação de letras e, recentemente, eu me tornei educadora parental. A maternidade, ela me fez ver um mundo diferente. Com o nascimento do meu filho, eu comecei a refletir qual o tipo de educação eu queria dar para ele, qual o tipo de escola eu queria que recebesse ele, como eu queria que ele fosse tratado pelas pessoas e como eu queria que ele tratasse as pessoas. Foi aí que eu comecei uma busca incansável atrás dessa mudança. Gostaria de se tornar uma profissional melhor também, e assim eu comecei a estudar, a pesquisar sobre o assunto. Atrás de tanto estudar, dessa busca incansável, eu descobri a educação parental. Foi quando eu comentei com a minha amiga e companheira Jéssica sobre esse curso, e nós começamos a pesquisar mais como era, o que fazia uma educadora parental. Foi assim que nós resolvemos fazer esse curso. E após tanto conhecimento, nós decidimos transmitir para as outras pessoas, vendo que muitas mães elas se sentem tão perdidas quanto eu estava. Foi assim que nós decidimos iniciar com palestras, rodas de conversas e, quando possível, na orientação individual dos pais. Me chamo Jéssica, tenho 30 anos, sou mãe de José Henrique, um lindo menino que ilumina meus dias mesmo os mais nublados. Sou formada em pedagogia, terminando uma pós-graduação em psicopedagogia e recentemente fui formada em educação parental. Eu também trabalho na parte da educação, já tenho quase 11 anos e, embora eu tenha me formado em pedagogia e trabalhado tanto tempo nessa área, eu sempre senti necessidade de algo a mais. Eu sempre me senti de mãos atadas com certas situações que aconteciam no dia a dia e até mesmo na minha casa como mãe. Cada dia mais eu vejo que as nossas crianças, os pais, professores, educadores, eles gritam por socorro num mundo tão corrido como o nosso, um mundo tão violento, em constante movimento. E a gente sempre está com pressa. E nesse meio, nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo o mais importante, que é as nossas crianças, que é os que mais precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso carinho. Então eu passei a observar o comportamento das crianças dentro de sala de aula, o comportamento dos pais ao entregar as crianças, ao buscar o olhar cansado, o olhar angustiante, em certas situações que aconteciam. Você percebe que o pai, às vezes, estava de mãos atadas também. Não sabia o que fazer quando você ia conversar com eles. E eu comecei a sentir isso também dentro da minha casa. Senti uma sobrecarga na minha maternidade. Então, foi quando eu decidi a virar a chave. Eu falei que eu precisava buscar algo melhor. Tanto para mim, na minha família, quanto com as minhas crianças, com quem eu passo a maior parte dos meus dias durante o ano letivo. E foi quando eu encontrei a educação positiva. Aí eu comecei a ler mais, busquei, estudei, pesquisei bastante e descobri que é um universo muito vasto. É um universo, assim, transformador na vida de qualquer família que começa a praticar a educação positiva. Diante disso, eu e a Aline decidimos que a gente não podia deixar um conhecimento tão grande guardado só pra gente. Porque todos os dias a gente vê essa necessidade nas pessoas. E quando você começa a estudar, se você está num restaurante, se você está num parque de diversões, você começa a ver que tem diferença. As crianças têm as necessidades dela, têm os choros,
tem os pedidos de colo, pedido de atenção, aquele pai sempre está pendurado no telefone, ou você vê aquela mãe que está sem paciência para esperar o filho dar uma última escorregada no brinquedo e já temos gritos e mais gritos um atrás do outro. Então, nós decidimos compartilhar um pouco desse conhecimento. E é através das nossas palestras, rodas de conversas, tanto para grupos de pais, professores, nas escolas, projetos sociais e até mesmo na nossa rede social. E hoje estamos aqui juntas, dando um grande passo na nossa vida profissional e buscando alcançar o maior número possível de famílias e profissionais que queiram caminhar junto conosco. Para começar, primeiro, o mais importante, o que é essa educação positiva? O que ela influencia na nossa vida? A educação positiva, ele é um modo de vida, um modo de viver diferente. É uma filosofia, ou seja, é criar os filhos de modo respeitoso. Em um ambiente que existe respeito mútuo, comunicação aberta. São pessoas, pais, que reconhecem o desenvolvimento saudável das crianças. Em vez de focar apenas nas punições ou em recompensas, esses pais, eles valorizam a conexão que possa existir entre os dois, o pai, a mãe e o filho. Eles incentivam e compreendem as necessidades de cada criança. Isso significa que os pais, eles são encorajados a serem empáticos, a ouvirem seus filhos de forma ativa, a oferecerem orientação e apoio amoroso em todos os campos da vida. Não apenas castigando, mas sim apoiando em tudo. Os pais, eles corrigem os filhos de forma firme, mas lembrando de ser gentil. Isso não significa ser permissivo, mas significa respeitar o sentimento de cada criança. O objetivo de criar os filhos hoje nessa educação positiva é reduzir os traumas causados na infância que reflete na nossa vida adulta. Em resumo, a educação positiva é sobre cultivar as relações familiares saudáveis, é sobre criar conexões entre a família. Isso mesmo, Aline. Temos em mente que educar filhos não é sobre normas, não é sobre quantidade, não é sobre regras, não é sobre o posicionamento da sociedade. Educar filhos diz mais respeito à forma como você se relaciona consigo mesmo. Porque vai depender da forma que você foi criado lá atrás, como foi a sua criação da sua infância até chegar à sua vida adulta. E os traumas que vivemos na nossa infância, ele reflete na vida adulta para sempre. Por isso que a gente sempre tem que cuidar da nossa mente, tratar com carinho as nossas feridas e fazer um autocuidado todos os dias conosco. E vocês já pararam para pensar sobre como a experiência da nossa infância, ela reflete o que somos hoje? Afeta muito, muito, muito mesmo. Nós somos o reflexo do que vivemos na nossa infância. Às vezes a gente fala, nossa, aquele adulto é tão quietinho, tão acanhado, tão vergonhoso, mas será que não é porque na infância ele foi tão regrado a não poder ter voz, a não poder ter os sentimentos dele expressados, sempre teve que ser aquela criança boazinha, aquela criança quietinha, que daí ele se torna um adulto silenciado, um adulto que não sabe se expressar. E muitos acham que o trauma é alguma coisa assim catastrófica, é uma tragédia muito grande, como um abuso sexual, a criança passar fome, você não ter onde você morar. Só que não são só essas coisas catastróficas. Claro que eu não estou amenizando nenhuma dessas situações, mas um dos traumas que a gente mais tem hoje na nossa infância é a negligência emocional. E ela é o que mais pesa para as nossas crianças. O que seria isso? É nós não atendermos, nós não estamos atendendo a necessidade das nossas crianças. Então a gente está dando uma negligência emocional para elas. Eu não estou falando que nós vamos atender todos os desejos da criança, todos os pedidos, todas as necessidades. Não, não é isso. Eu estou falando que a gente vai levar a criança mais a sério. Você vai levar a criança mais a sério, vai levar a sério o que ela está sentindo, você vai escutar ela, você vai deixar ela à vontade para ela ser quem ela é de fato na relação entre adulto e criança.
E é impossível a gente conseguir evitar todos os traumas que a gente sofre na infância. Não vou falar assim, eu vou praticar a educação positiva hoje e a minha criança não vai ter trauma nenhum durante a infância dela. Não, não é isso. Não é impossível, mas é possível reduzir os danos que esses traumas criam na criança durante a infância dela. Por isso que a busca constante de conhecimento pra gente nunca vai ser demais. Porque se realmente nós cuidássemos da infância como ela deveria ser cuidada, ser tratada, com um olhar mais carinhoso para ela, ter mais atenção para nossas crianças, hoje em dia, na área de saúde, nós teríamos muito menos problema. Hoje, quantas crianças você vê tão pequenininhas que têm crise de ansiedade? Aquela criança que rói unha, aquela criança que cutuca o machucado, aquela criança que tem algum toque de ficar balançando as perninhas. Tudo isso já são sintomas de o começo de uma crise de ansiedade por algo que nem aconteceu para ela. E ela é muito pequena para ter noção disso. Então, a gente só vai piorando. E se não cuidar disso, a gente se torna um adulto que não conhece o seu próprio sentimento. A gente vai se tornar um adulto bloqueado no futuro, que não conhece seus sentimentos, suas emoções, não tem voz própria, não sabe o que ele quer escolher da vida, sempre é indeciso, sempre precisa de uma pessoa para estar indicando para ele qual caminho ele deve seguir, qual decisão que ele deve estar tomando. E nossas crianças, elas não precisam que nós sejamos perfeitos, mas eles precisam que nós sejamos conscientes e capazes de melhorar cada dia mais por elas, de sempre estar em busca de melhorar a situação entre ela e a situação entre família. Isso mesmo, Jéssica. É bom lembrar que a educação positiva, ela não busca a perfeição. Até porque nós somos humanos imperfeitos. Sempre vamos errar. Mas o importante é isso, é você errar e reconhecer o seu erro. Sim. Não vai achando, assim, colocando na cabeça de vocês que a partir do momento que eu começar a praticar educação positiva, eu nunca mais vou errar em nada. Não. Você vai começar a estudar, você vai colocar em prática, você vai buscar os conhecimentos, mas nunca vai achando que você vai ser perfeito. Não vai. Porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, nós também podemos errar. Nós vamos pisar na bola com as nossas crianças uma vez ou outra, mas tendo todo esse conhecimento, vamos ser capazes de poder reparar essa relação que a gente tem. A gente vai ser capaz de reconstruir o que foi quebrado com a nossa criança, com os nossos filhos, com os nossos alunos, netos, sobrinhos. E às vezes a gente tenta tanto acolher aquela criança na hora de uma birra, na hora de um choro constante, num momento explosivo de uma raiva dela. Só que às vezes a gente não consegue. Aí a gente já se frustra. Aí a gente para e se pergunta e fala assim, o que eu tô fazendo de errado? Você tem que mudar a sua pergunta. Você não tá fazendo nada de errado. A pergunta que você deve se fazer é, como eu espero que os meus filhos se sintam acolhidos por mim se eu mesma não sei me acolher? Como eu vou acolher o choro do meu filho no momento de estresse, no momento de raiva, se eu não permito que o meu corpo sinta as emoções, se eu não me permito chorar, se eu não me permito me acolher? Então, a gente sempre precisa estar fazendo uma autoinvestigação, uma autoanálise, ter um autocuidado conosco mesmo, compreender qual que é o nosso bloqueio, o que traz a calmaria pra gente quando nós estamos com raiva, quando estamos num momento de frustração, de tristeza, descobrir as nossas emoções. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, não esconda seus sentimentos do seu filho, não esconda suas emoções. Se você não tá bem hoje, se você vai ver que você tá a ponto de explodir e dar um grito com seu filho, você chega nele e fala, olha, a mamãe não tá bem hoje, o papai não tá bem, eu sei que lá fora respirar um ar puro me acalma. Então você vai explicar para sua criança que você tá indo lá fora, tomar um ar, que você vai se acalmar e a hora que você estiver melhor, você vai entrar para dentro. Você fazendo isso, vai refletir na criança. Ela vai saber que quando ela não estiver bem, ela vai procurar o que acalma ela, para ela poder se acalmar e acolher os próprios sentimentos dela. Porque nós somos um espelho. E a criança sempre vai ser o reflexo de nós adultos. Então vai ser tudo troca de experiência.
E você, a partir do momento que você aprende a se autorregular, automaticamente você vai estar bem, o seu corpo vai estar bem, o seu sentimento vai estar bem, o seu psicológico vai estar bem, para acolher a sua criança, para ensinar ela a se autorregular com o seu próprio corpo, seus próprios sentimentos. Jéssica, o difícil é que tudo isso é reflexo da infância que nós tivemos. Imagina, uma criança ficar chorando, já vinha um adulto e falava, engole esse choro. A criança, ela não podia, nós crianças não podíamos expressar os nossos descontentamentos, nós não podíamos expressar as nossas tristezas, muito menos as nossas alegrias. Imagina, criança, como diz, criança não tem o que querer. É verdade. É que assim, a maioria de nós adultos crescemos achando e escutando a vida inteira. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O adulto manda e a criança obedece. E quando nós acabamos nos tornando adulto da relação, a gente acha o quê? Poxa, agora é eu que mando e a minha criança vai obedecer. Porque comigo lá atrás foi assim, mas lá atrás foi assim com você, porque seus pais, seus avós, seus bisavós não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Foi a criação deles, então é uma criação, um ciclo que vai passando de geração em geração. Só que hoje em dia nós temos muito conhecimento, não vamos culpar eles porque eles não tinham acesso a todo o conhecimento, a toda a ciência que tem hoje, porque tudo que nós falamos aqui é tudo baseado em ciência, não é nada que a gente tirou assim da nossa boca, são fruto de muito estudo, muita pesquisa. Então você vai ter conhecimento. Se hoje eu sei que eu posso dar voz ao meu filho, que eu posso escutar os desejos dele, qual a opinião dele, eu vou ser o adulto autorregulado, que vou dar atenção ao meu filho e encaminhar ele na direção certa. Ou seja, a gente precisa entender que os nossos pais criaram a gente com as ferramentas que eles tinham. E hoje nós vamos criar nós com os nossos filhos com o conhecimento que nós temos. Por isso é tão importante você buscar aprender isso. Porque se a gente for ver bem, nós estudamos uma faculdade para aprender da aula. Nós estudamos administração para poder cuidar de um negócio, para trabalhar numa agência bancária. Por que nós não podemos estudar para ser mães, para ser pais? Por que o educar tem que vir da boca dos outros? Ai, porque fulano fez isso e deu certo, ciclano fez aquilo e deu certo. Por que não estudar? Porque trabalhar ali, educar uma criança, o ser mais importante que existe na nossa vida é um achismo, não é? Não é que a educação positiva também, né, Jéssica? A gente tem que frisar isso. Ela não está buscando culpa. Ela não quer culpar a nossa criação. Não quer culpar os nossos ancestrais. Pelo contrário, ela traz uma visão da neurociência. Ela mostra, hoje nós temos acesso a como funciona o cérebro de uma criança, de um adulto. Nós sabemos que o cérebro ele só amadurece a partir dos 25 anos de idade. Então, até aí é um cérebro imaturo. Imagina. Então, hoje nós temos conhecimento a todo esse desenvolvimento infantil. A intenção da educação positiva é quebrar esse ciclo. Aquele do eu apanhei, então eu vou bater. É quebrar esse ciclo. O famoso eu apanhei e não morri. Exatamente. Imagina, você não morreu, mas era para morrer? Essa é a questão. Então, hoje, a nossa intenção, o educador parental, ele vem para isso, para auxiliar os pais que têm dificuldade na educação mesmo, no modo de educar, pais, professores, até mesmo em empresas, hoje já tem esse educador parental, porque nós vivemos numa sociedade e temos que respeitar, mas infelizmente, hoje em dia a gente não vê isso. E a intenção é mesmo melhorar a criação dos nossos filhos e a nossa relação com eles, hoje e futuramente. É tanto que a Organização Mundial da Saúde indica educadores parentais para as famílias. Então, assim, somos profissionais da saúde, somos profissionais das famílias. Não é uma modinha igual muitas pessoas às vezes acabam rotulando. Se você pesquisar a fundo, você vai ver que tem muito conteúdo, tem muito estudo. Igual eu falei lá atrás, é uma educação assim transformadora e é de conteúdo vasto. Realmente muito transformador.
Quem nos conhece quando começamos a trabalhar com a educação infantil e hoje, muitos falam, nossa, como vocês mudaram. E espero que bom, a intenção era essa, era mudar, era melhorar. E hoje a educação positiva, com todo o conhecimento, com todo estudo, experiência, com toda a ciência que nós temos acesso, se nós procurarmos estudar, ler, pesquisar, buscar mais a fundo, nós conseguimos quebrar esse ciclo. A gente consegue acabar quebrando esse ciclo que é um ciclo vicioso, é um ciclo violento. E hoje em dia nós temos muita resistência contra a educação positiva. A gente acaba achando que a educação positiva é a gente mimar a criança, porque nós prezamos muito pelo não bater. Nós somos contra as punições, nós somos contra a trocas de favores, troca de elogios. Então, tem costume de falar assim, a criança não pode bater, é geração Nutella, é a geração mimimi. Então, nós acabamos achando que amor demais estraga. Mas é totalmente ao contrário. Chegamos a um ponto de estar com o nosso olho tão tampado, a nossa mente tão fechada, que a gente acha que se a gente mimar o nosso filho, pegando no colo, abraçando, falando o quanto ele é especial, o quanto a gente ama, nós acabamos achando que a gente vai estragar a criança. Mas se você pesquisar a fundo, a maioria das pessoas que não conseguem fazer isso são pessoas que não tiveram esse carinho e essa atenção lá atrás. Porque todos nós gostamos de amor, todos nós gostamos de carinho, de respeito, de empatia. E por que com a criança tem que ser diferente? Nós precisamos urgentemente quebrar esse ciclo, que é um ciclo violento. Nós normalizamos demais esse tipo de violência. A violência entre pais e filhos hoje em dia é normalizada. E a gente, quando vê um caso de abuso contra uma mulher, contra um idoso, contra um animal, nós achamos assim um absurdo, uma completa falta de respeito, coisa de outro mundo. Mas quando nós falamos com o que é contra as nossas regras, que isso é feio pro lado da criança, mas quando é com a nossa criança a gente acha isso normal. Se eu chegar em você e falar assim, nossa, você viu a notícia daquela mulher que foi agredida pelo marido, tanto não falamos só de abusos físicos, falamos de abusos psicológicos, abusos emocionais. Você vai achar um absurdo. Agora, se eu chego em você e falo, nossa, eu dei uma palmada no meu filho porque eu perdi a paciência, porque ele não queria me obedecer, não queria fazer do jeito que eu queria. Nós achamos isso normal e vamos rotular a criança como uma criança mal educada, uma criança com falta de respeito e uma criança birrenta. Mas a gente está preso numa estrutura tão hierárquica que isso tem que acabar. Isso precisa acabar pelo bem das nossas crianças, para a gente ter um futuro melhor, porque as nossas crianças é o futuro da nossa sociedade. E é uma missão urgente em que nós, pais, professores, cuidadores e profissionais que trabalham diretamente com as crianças, precisa virar essa chavinha para tentar mudar toda essa situação. Pois a educação positiva ela não é uma modinha, igual todo mundo pensa que é. Eu vou citar a frase de uma psicoterapeuta e ela é fundadora de uma escola de inteligência emocional e relacional. O nome dela é Isabelle Filiosati. Se as punições educassem há séculos, a espécie humana não cometeria mais crimes. Eu deixo essa frase para vocês como uma reflexão. Eu vou ler ela mais uma vez. Se as punições educassem há séculos, a espécie humana não cometeria mais crimes. Que legal, né? É bom também você se perguntar por que você bate tanto no seu filho? Por que você grita tanto? Será que você era uma criança que apanhava? Ou será que você era uma criança não ouvida? De repente, você não sabe o porquê disso tudo. Mas é muito legal você buscar saber. Porque, né, como a Jéssica disse, a educação positiva, ela se trata mais do adulto do que da criança. Nós começamos a tratar da gente primeiro, das nossas feridas, curar as nossas feridas, o nosso passado, para depois a gente saber tratar as nossas crianças. Exatamente. Não tem como você tá machucado, o adulto que está destruído por dentro, educar uma criança de uma forma amorosa. Isso não tem como. Porque primeiramente você tem que se cuidar e se amar, para você poder amar o próximo. E isso inclui o seu filho, o seu aluno, o seu companheiro de trabalho. Ô Jéssica, mas dando continuidade, depois de tudo isso que a gente falou,
Será que existe algum benefício? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Os benefícios da educação positiva. Eu vou citar 2 benefícios. O principal benefício de tudo isso é a conexão entre filhos e pais. É você se conectar de uma tal forma com o seu filho. Imagina ter uma amizade verdadeira. É você respeitar, é você ter compreensão, é você ter empatia por esse filho e esse filho por você. Isso tudo realmente é possível. É um vínculo muito forte. Ele promove a confiança da família toda. Ele promove o amor. Um outro benefício é o desenvolvimento emocional saudável. Quando nós praticamos a educação positiva, os pais e as crianças, eles desenvolvem habilidades emocionais importantes. Como eles se identificam, eles sabem expressar seus sentimentos e sabem lidar com todos os momentos difíceis que passam em família ou na vida. Se o seu filho ele tiver um problema, você quer que ele te procura ou ele procura alguém na rua? Você, como pai e mãe, quer ser amigo do seu filho? Quer que eles procurem vocês para todos os momentos, sabendo que não vão receber apenas críticas, apenas repreensões. O que vocês querem? É uma coisa a se pensar. Um outro benefício que a gente pode encontrar na educação positiva é a autoestima e a autoconfiança, que a gente consegue trabalhar com as crianças. Quando você recebe apoio e encorajamento dos seus pais de maneira positiva, a criança automaticamente ela vai desenvolver uma autoestima maior nela, uma autoconfiança em si mesma, porque ela vai se sentir valorizada, ela sabe que quando ela precisar, ela vai ser ouvida, sem ter punições, sem ter gritos, sem ter brigas, sem ter castigo. Então, ela vai ser capaz de enfrentar desafio que vai contribuir para o bem-estar emocional e mental dela. Imagina assim, nós adultos, nós não gostamos de ser encorajada. Eu chego para minha amiga e conto assim, eu tenho um projeto assim, assim, assim. Se a pessoa já chegar falando mal para você, não vai dar certo, mas você acha que de tal jeito não seria melhor, porque eu não sei se vai para frente, você já fica triste, você já fica lá para baixo, sua autoestima cai lá embaixo, a sua confiança, então, você fica se sentindo que você não é capaz. Agora, quando você chega naquela pessoa, você gosta de ouvir, não, pode ir, vai dar certo, você encoraja, você valoriza o que aquela pessoa está fazendo. Mas eu sei que às vezes pode ser que não dá certo, mas dá apoio. Você dá apoio emocional para aquela pessoa. Se não der certo, eu tô aqui, eu vou te ajudar. A mesma coisa é com as nossas crianças. Mas a gente tem vários e vários benefícios que a gente pode estar colocando aqui. Mas se você colocar pelo menos esses 3 em prática, você já vai conseguir ver a diferença. A gente podia passar o dia todo falando aqui. Mas resumindo, praticar a educação positiva vai criar um ambiente familiar mais amoroso, mais empático, mais estimulante para o seu filho, mais confiante, onde as crianças podem crescer e prosperar emocionalmente, onde elas vão desenvolver habilidades emocionais e essenciais para uma vida feliz e equilibrada. Jéssica, realmente existem muitos benefícios, mas também nós não podemos deixar de dizer que também existem muitos desafios. Um desses desafios é abandonar esses padrões antigos de comportamento, como por exemplo, igual você falou, o autoritarismo. Eu mando e a criança obedece e pronto, acabou. Ela não tem voz, não tem o que querer. Criança não tem o que querer. Ela não tem idade para isso. Assim como você falou, imagina que tristeza, quanto sentimento essa criança ela tá guardando. Sentimentos reprimidos, né? Isso, imagina, ela não pode. Aí quando ela fica adulta, como que ela vai chegar num amigo, num companheiro, no marido, na esposa e vai expressar seus sentimentos? Não, porque ela aprendeu que não podia expressar, que era proibido. Infelizmente, isso reflete mais do que a gente imagina na vida adulta. Cobramos tanto que eles sejam quietinhos e obedientes, e quando eles crescem em um adolescente e um adulto recluso, mais quietinho, a gente fala, nossa, mas você não tem voz para nada, você não fala nada, você não escolhe nada. Mas por quê? Porque lá atrás nós exigimos que a criança fosse comportada, que fosse aquela criança modelo, aquela criança boazinha, aquela criança bonitinha que não dá trabalho. Porque para nós é mais prático, né? Exatamente. É tão bom, né? Uma criança quietinha que não sai do lugar. Mas será que é tão bom assim mesmo? Será que aquela criança espoleta
que brinca, que se diverte, que explora o ambiente, é tão ruim assim? Bom, nós agora falamos sobre os benefícios e os desafios. Mas uma pergunta muito importante. Será que realmente funciona essa tal de educação positiva? Os estudos e experiências indicam que a gente pode ter resultado significativo a longo prazo. Mas a gente precisa ressaltar que vai depender de cada criança, vai depender de cada família, de cada ambiente, porque cada família e cada criança é única. Pode variar o tempo. Não é porque eu consegui em um mês que a minha amiga vai conseguir igual. Não. Você tem que ver a realidade da sua casa, a realidade da sua família, a realidade do ambiente escolar dela, a realidade da própria criança. Mas vamos ter o tempo necessário para a gente poder ver resultado. Mas muitos pais acabam relatando melhoria logo nos primeiros meses de prática. A gente tem que ter um pouquinho de paciência e persistência. É que nós somos imediatistas, queremos tudo para agora. Se eu comecei a praticar a educação positiva agora, eu quero que o meu filho amanhã ele seja assim. E não é. Tudo é tempo, tudo é persistência. É uma abordagem amorosa que requer o compromisso de toda a família. Alguns dias vocês vão perder a cabeça, né? Vão gritar, vão querer bater, mas o outro dia também pode tentar. Não mas pode desistir. Se você tiver a consciência de que eu vi que eu errei, que hoje eu perdi a cabeça, então eu vou lá com a minha criança, eu vou sentar e vou conversar. Vou falar, olha, eu peço desculpa, a mamãe errou, a mamãe não estava bem, a mamãe gritou com você, eu peço desculpa, vocês vão se abraçar, vocês vão se conectar, que é o verdadeiro olho no olho. E a criança vai entender que quando ela faz algo errado, não é vergonhoso nós pedirmos desculpa. Não é vergonhoso a gente admitir que erramos. E você vai estar acolhendo os sentimentos dessa criança, você vai estar fazendo ela se sentir ouvida e valorizada. Exatamente. Quando você faz isso, você também ensina educação emocional para essa criança, porque você está nomeando os seus sentimentos. E quando ela estiver assim, ela também vai saber nomear os sentimentos dela. Agora eu vou colocar na prática um pouquinho do que a gente estudou. Eu vou fazer umas perguntas para a Aline e ela vai dar para a gente um pouco da experiência dela, de como que foi ela trabalhar com a educação positiva dentro da família dela. Como que você descreveria a sua experiência ao aplicar a educação positiva na criação do seu filho? Sinceramente, difícil. Muito difícil. Igual eu falei, os desafios são imensos, né? E o meu maior defeito é o grito. Eu grito muito. É uma coisa que eu tenho que me controlar. O meu tom de voz, ele é alto. Então a gente tem que se controlar muito, porque quando você perde a cabeça, geralmente é com quem você gosta. É as pessoas próximas. O marido, o filho, o amigo, sempre são essas pessoas. Então, por mais difícil que seja, eu já consigo ver bastantes resultados. Eu vou falar porque como a gente é próxima, é de convívio, o Gael é uma criança do movimento. A gente fala uma criança arteira, uma criança ligada no 220. Então eu acho que o desafio foi maior ainda, né? Exatamente. Ele todos os dias tem que estar aprendendo uma técnica nova. Todos os dias tem que, como que eu posso dizer? Sempre uma coisa nova. Eu não sei, eu vou chegar em casa hoje, eu não sei como ele vai estar. De repente, ele tá super tranquilo. De repente, ele tá passando mal. E como ele tem atraso na fala, ele não consegue expressar o sentimento dele. Tudo que ele sente. Então, às vezes, ele fica muito nervoso. É nessa hora que eu tenho que respirar, procurar o meu autocontrole para ter muita paciência. Porque senão você acaba cometendo a educação tradicional. Gritando, batendo. É muito difícil. Mas, assim, uma experiência bem curtinha. Ele é o cantinho do pensamento, né? Nós acreditamos que isso é totalmente errado, é contra a lei. Uma outra hora nós vamos trazer, né, esse ponto. Sim. Só que quando ele estava nervoso, isso é coisa de meses de vida. Ele sempre dormiu na cama. E o que eu fazia? Eu fazia ele procurar o que ele gostava. Quando ele estava muito nervoso, que ele começou a andar, eu falava para ele assim, pega um brinquedo e vamos brincar até você se acalmar. Aí eu ia com ele lá na cama dele, porque ele gosta muito de ficar na cama dele.
de brincar mesmo. Ele leva os brinquedos dele pra lá. Aí ele catava sempre um livro de história. E ia pra cama dele. Ele lia, né? Do jeitinho dele, mas ele que estava lendo e contando a história pra mim. Aí, de repente, ele descia da cama. E foi uma outra vez, uma outra vez, uma outra vez. E eu percebi que isso era a autorregulação dele. Hoje, a autorregulação dele é o contato com o chão. Ele gosta muito de ficar sentado no chão. Aterramento. Isso, de ficar descalço. Isso acalma muito ele hoje. Só que naquela época, ele já sabia. Quando ele estava nervoso, ele me chamava, catava um livro de história e ia sozinho na cama. Aí eu falava assim pra ele, você tá muito nervoso, filho? E ele balançava a cabeça que sim. Quando ele se acalmava, automaticamente ele descia da cama e voltava a brincar, a correr, que é o que ele mais gosta, é correr, né? Uhum. Esse é um dos exemplos da autorregulação. Ela não focou no problema dele, que era raiva, às vezes era frustração. Ela focou na solução do problema. Ela conseguiu instruir ele para ter uma autorregulação. Saber o que autorregula o corpo dele, o que acalma ele nos momentos de estresse. E quais os benefícios você notou ao adotar uma abordagem de educação positiva com ele? É a conexão. Até muitos falam assim, ele só fica grudado com você. Realmente, ele fica. Nós somos muito companheiros. Eu levo ele em todo lugar. Tanto que em casa, o pai dele pode sair sozinho. Eu não posso. Porque ele acha que ele tem que cuidar de mim. Se alguém esbarrar em mim, ele briga. Eu não posso ninguém me machucar, ninguém relar. É uma conexão assim tão forte que... E um outro exemplo também. Um certo dia ele estava meio chateado. Eu fui buscar ele na casa da minha mãe depois do serviço. E ele muito chateado. Aí eu virei e começou a chorar. Aí eu virei pra ele e falei assim, Gael, você sabia que hoje a mamãe também tá muito triste? A mamãe ficou muito triste hoje. A mamãe até chorou no serviço. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é? Aí eu... Sim, a mamãe tá triste, igual você. Ai, eu fiquei muito frustrada. E eu vi que ele começou a prestar atenção. Aí depois disso, parece que a conexão aumentou mais ainda. Porque hoje, se ele vê que eu tô um pouquinho mais murchinha, ele já fica do meu ladinho, ele faz um carinho, igual eu faço com ele. E qual que é a idade dele? 3 anos e meio. 3 anos e a gente acha que a criança não entende, né? Eles entendem mais do que a gente. E quais foram os principais desafios que você encontrou quando você começou a praticar a educação positiva? E você conseguiu superar esses desafios? As pessoas ao redor. Porque as famosas birras, as crianças se jogar no chão, porque ele faz muito isso. Ele quando contrariado, né, assim como qualquer criança nessa idade, ele se joga no chão, ele briga, ele quer derrubar o que tiver na frente dele, que é super compreensível nessa idade. A neurociência explica tudo isso, né? E aí as pessoas, os olhares de julgamento. Mãe, dá um tapa nele. Quantas vezes eu ouvi? É só bater. É só dar um tapa. É só você tirar alguma coisa dele. Para de dar as coisas para ele. E não é assim. Esse eu acho que o desafio maior são as pessoas ao redor. O julgamento que você recebe. E sim, eu superei porque eu não ligo. Eu realmente não me importo. Porque assim como hoje é o meu filho, amanhã é o seu, ou do outro, ou tem aquela mãe que também já passou isso. Porque é super normal na idade. Então, quando você começa a entender o que é normal para a idade, o restante não importa. E vamos começar a colocar na cabeça que nós já tivemos esses olhares julgadores para quem estava tendo uma criança com uma crise de birra, se jogando, se batendo no chão, gritando. Nós já fomos esses olhares julgadores, então a gente tem que ter consciência de que essas pessoas que nos julgam são pessoas leigas, que não conhecem, que não têm acesso à educação positiva. Então você tem que se preocupar com o bem-estar da sua criança, não com os olhares de quem está te julgando. Manter uma abordagem de educação positiva pode ser desafiador. Como você se mantém consistente e perseverante na sua prática, especialmente nesses momentos mais difíceis? Eu respiro de novo e respiro de novo. E lembro que não é porque ele quer. É um cérebro imaturo. E entre a minha idade e a dele, quem tem um cérebro maduro? Sou eu. Então eu foco nisso. Que eu sou a madura da relação. Então tenho que ter paciência. É isso que você tem que ter. O mais importante é ter paciência. E em casa, a mãe acaba sendo, né, sempre a mais cobrada na sociedade. O meu marido, ele é bem mais paciente, bem mais tranquilo. E mesmo assim, quando ele perde a cabeça, ou quando eu perco a cabeça, a gente dá aquela olhadinha um pro outro, tipo assim, opa, respira, sai de perto.
E aí eu continuo estudando. Quando tem uma técnica nova, eu tento aprender em mim. Primeiro em mim, para depois passar para ele. Eu tento estudar muito. O meu foco é esse. Estudar muito e aprender tudo o que eu puder para melhorar como mãe cada dia mais. Então essa seria uma das suas dicas e conselhos para quem está procurando abordar essa educação positiva? Sim, com certeza. Estuda, busca conhecimento. Igual eu falei anteriormente, nós estudamos para tudo nessa vida. Por que não estudar para ser mãe? Por que não querer ser uma pessoa melhor? Enquanto a gente vive, a minha filosofia é isso, de vida é essa. Enquanto a gente viver, enquanto a gente poder acordar e dormir todos os dias, nós temos a oportunidade de estar sempre melhorando. Obrigada pela participação, Aline. E assim, chegamos ao fim do primeiro episódio sobre educação positiva. Esperamos que tenham encontrado informações valiosas e inspiração para poder adotar um pouquinho da abordagem mais positiva na criação dos seus filhos. Compartilhe conosco as suas experiências, suas dúvidas, suas perguntas. Vá lá no nosso Instagram, que se chama Evolução Positiva, e fique de olho nos próximos episódios. Nós traremos muitas dicas, pessoas que vamos entrevistar. Compartilhe conosco suas experiências, dúvidas e perguntas através das nossas redes sociais, Evolução Positiva. E fique de olho para não perder os próximos episódios. Estamos aqui para apoiar uns aos outros. E lembre-se, cada pequeno passo que damos na direção certa pode fazer uma grande diferença na vida dos nossos filhos.